Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. Costumo sempre dizer que é apaixonado pela profissão, né? Então eu gosto sempre de destacar isso. Sou concurseiro também, já participei de vários concursos, participo de banca de TCC como arquiteto convidado, já fui finalista de alguns concursos, como o da Design Class e mais recentemente do Prêmio Félix Candela, no México. Então a gente vai brincar um pouquinho de Dora Aventureira hoje, ou de Sherlock Holmes, né? Tentar investigar esse tema que é de onde vêm os projetos rasos e qual o rumo da arquitetura. Essa é uma análise que a gente vai construir juntos, tá? Então, preciso muito que vocês vão me dando os feedbacks aqui, se vocês tiverem alguma pontuação. Então, para que a gente entenda, primeiro eu queria falar para vocês qual a importância disso, né? Por que a gente tem que entender isso? Primeiro, eu acho que é óbvio, né? A gente entender esse contexto, onde a gente está sinalizado aqui no momento histórico, né? Onde a gente está posicionado, na verdade, é muito importante para que a gente não caia nesse lugar também. Então é aquele movimento do cardume, né? Para a gente não seguir esse movimento que está acontecendo. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. E é aquela coisa também de alguma forma de jogar luz sobre o problema e, né, quando você joga luz sobre aquele problema, ele tende a enfraquecer. Fiquem comigo até o final, porque a gente tem muita coisa legal para discutir aqui. Para que eu consiga, de alguma forma, para que a gente consiga, na verdade, chegar nessas respostas, a gente precisa viajar um pouquinho no tempo para que eu consiga posicionar vocês. Mas vamos lá, gente, vamos voltar um pouquinho no tempo e chegar no período colonial agora, para que a gente entenda de onde vêm os projetos rasos. Primeira coisa que eu preciso dizer aqui, período colonial, a gente fala assim, arquitetura colonial, período colonial, muitas pessoas acham que isso é derivado único e exclusivamente do Brasil. Mas não, a primeira coisa que eu tenho que dizer esse período colonial ele acontece em vários países. O que é, na verdade, esse período colonial na arquitetura? Não só na arquitetura, mas no movimento como um todo. É quando uma potência estrangeira, ela domina um território específico, um território geográfico, e ela tem uma colônia. Então essa colônia ela vai ter que reportar a sua matriz, ou seja, a sua metrópole, que no nosso caso, quem foi? Portugal. Então a gente reportava Portugal. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente vai coletar algumas informações da arquitetura aí. Primeira delas, a gente tem essa característica, né, da arquitetura que a gente fala hoje, que é casa com cara de casa. Então, que é desse recorte colonial. E essa conexão com Portugal, ela traz para a gente algumas características dessa arquitetura, fortes, né, características. Então, quando a gente olha para a telha cerâmica, por exemplo, para a telha de barro, é uma tecnologia exportada de Portugal para o Brasil. A gente também tem a taipa de pilão, que era muito frequente em Portugal e ela vem exportada para o Brasil. Não estou dizendo que ela vem em navios, tá? Exportada não. É a tecnologia mesmo, se é fabricado aqui, né? Então a gente tem essa construção do que é esse período na arquitetura. E aí é o que a gente conhece hoje como, né, arquitetura colonial e o que as pessoas geralmente chamam casa com cara de casa. Só que aí, essa arquitetura de Portugal, ela vem para cá, mas ela sofre adaptações, claro, com o nosso clima, com todas as influências que a gente tem, e de alguma forma também a gente não pode falar que essa arquitetura é totalmente exportada de Portugal, porque ela sofre adaptações e a gente tem, de certa forma, um incremento aí nesse processo. A gente não pode falar que ela é genuinamente brasileira, mas também tem essa influência. E antes disso, João, será que não teria uma arquitetura nativa do país? Sim, e aí a gente pode pensar nos povos originários, antes desse movimento do colonial. Como que se dava essa arquitetura nesse lugar? Porque se a gente pensa em povos originários que estavam, por exemplo, na Amazônia, quais eram os sistemas construtivos? Era madeira e palha. O Brasil é muito grande, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, sei lá, para o Cerrado, por exemplo, a gente já tem uma formação completamente diferente. Então, a gente vai ter as malocas. E elas têm uma espacialidade diferente, porque elas são quadradas. Elas vão se utilizar, olha que interessante, de madeira, palha, como as ocas, mas aqui eles vão se utilizar também de bambu e da taipa. Já se tinha essa tecnologia da taipa com os povos originários. E depois a gente pode pensar em outras áreas, como por exemplo o Pantanal, naquela parte do Mato Grosso que também tinha essa habitação dos indígenas, só que eles, olha que interessante, eles já se adaptavam a esse lugar de áreas alagadiças e já se tinha movimento da palafita. As palafitas já são muito antigas aqui. E eles utilizavam a mesma coisa, só não utilizavam a terra, que eram áreas alagadiças, então eles vão se utilizar de bambu, de madeira e de palha para a construção da sua arquitetura. E percebam que é uma arquitetura muito rica, forma em função, mas também muito adaptada, é uma arquitetura muito vernácula, né? Então é muito adaptada ao local de fato. Então eu faço esses dois recortes aqui que são super importantes para que a gente chegue nessa resposta de onde vem um projeto raso. Então,
A gente tem um Brasil colônia, a gente tem a arquitetura colonial. Antes disso, a gente já entendeu que tem parte dos povos nativos, então a gente tem também essa arquitetura. E aí, depois disso, a gente tem uma outra questão. Depois dessa arquitetura, desse recorte colonial, a gente tem outros tipos de estilos, né? A gente tem, depois do período colonial, a gente tem o neoclássico, o romântico, o ecleticismo e o Art Nouveau. Até, inclusive, eu fui recentemente para ali próximo de BH, no interior, onde meus avós moram, e chama Martim Campos a cidade. Eu até dividi com vocês lá nos stories algumas casas com influências do estilo Art Deco. Não é Art Nouveau, Art Deco. E foi muito interessante ver isso lá, né? Eu não tinha reparado e foi muito interessante ver. Mas se teve esses movimentos que não se falam muito, assim, né? Tem mais na nossa área, assim, se é estudado. A gente vai fazer um recorte depois disso diretamente para um estilo que marcou muito, principalmente para quem mora em Brasília, né? Então a gente vai direto para o modernismo. Percebam, a gente estava lá no recorte colonial, agora a gente passou pelo recorte dos povos originários, agora a gente dá um salto para esse recorte do modernismo. Isso tudo para a gente tentar chegar numa resposta. E aí vem o modernismo. Bom, e aí aquilo tudo que vocês já sabem, eu vou só fazer um en passant aqui, passar rapidinho sobre o modernismo. Modernismo é aquele movimento pós-revolução industrial, então onde tem aquele movimento muito forte das máquinas, dos carros, então se procuram romper com esses estilos anteriores do rococó, desses adornos, desses contornos da arquitetura, porque eles pregam, né, nesse movimento, que precisa-se de uma arquitetura que seja mais limpa, mais funcional, mais pragmática. E aí nasce o modernismo. O modernismo, ele tem várias fontes, vários lugares, né? Ele é muito rico em produção, e isso vai se dar também, isso vai ser refletido nas artes. Então a gente vai ter no Brasil Tarsila do Amaral também, né? Que fala de artes, né? Artes plásticas nesse sentido. Na arquitetura tem grandes nomes, né? Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Lina Bobardi, entre outros. E nasce, né, a icônica Bauhaus também, lá na Alemanha. A gente tem também uma frase que eu até anotei aqui, né, que é a forma segue a função, que é do Louis Sullivan, né, que é um arquiteto americano. E aí eu vou chegar nesse ponto também, que esse arquiteto, né, que é um arquiteto modernista lá dos Estados Unidos, ele tem grande influência na arquitetura moderna dos Estados Unidos, ele coloca essa frase icônica, form follows functions, né, que é forma segue a função, que está na nossa, até hoje, isso reverbera na nossa educação como arquiteto e urbanista, né? Vocês já ouviram essa frase em um dado momento na faculdade. Então a gente segue esse movimento até hoje, né? Se tem esses resquícios disso, é muito forte também. E aí depois a gente vem para um ponto que é muito fundamental, que é o Le Corbusier também. Quando a gente olha para a arquitetura moderna, a gente vai pensar também nos 5 pontos da arquitetura moderna, né? Então, fachada livre. Se a gente olha para esse recorte do colonial, onde as casas elas tinham muitas divisões, era uma sala, uma antessala, uma sala de jantar, uma sala de estar, era sala para tudo quanto é lado, né? Tinha despensa, tinha tudo. Quarto da empregada, quarto do era tudo muito segmentado. Hoje, quando a gente olha para um apartamento, é tudo planta livre, que a gente chama de integração. A sala é integrada com a cozinha, por exemplo, que vem muito desse estilo do modernismo. Depois a gente tem as fachadas livres, as janelas em fitas, os pilotis, que é algo muito marcante, né? Para mim, um dos elementos mais marcantes da arquitetura moderna. E a gente tem os terraços jardim. E aí a gente chega também em Brasília. E Brasília tem, assim, para quem já visitou, é muito forte a cultura aqui do modernismo, né? A gente vive o modernismo aqui. É até engraçado porque eu moro num ponto específico de Brasília, tem uma vila tombada, que é a Vila Planalto, e moro perto do lado do eixo monumental. Então, assim, quando eu saio de casa, de alguma forma eu passo por essa vila, que tem uma escala super bucólica. Pensem numa vilazinha do interior de uma cidade mineira, assim. É tipo isso. E aí, na hora que eu saio na avenida principal, eu já vejo a arquitetura do Oscar Niemeyer, já vejo os prédios em pilotis. Você tem essa preservação, era uma das primeiras vilas que ajudou a construir Brasília, digamos assim. Então eles preservaram isso, mas tem essa escala bucólica. É meio que um choque, assim, sabe? É muito interessante. Para quem nunca visitou Brasília, eu recomendo muito. Então a gente tem Brasília como, né, um dos pilares da arquitetura moderna aqui no Brasil. E a gente teve uma produção muito forte em termos de arquitetura moderna no Brasil. A gente tem uma produção muito consistente nesse sentido.